Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver a conexão do display LCD 16x2 e da programação sem utilizar o potenciômetro. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver a conexão do display LCD 16x2 e da programação sem utilizar o potenciômetro. Vou aqui nomear o meu projeto, vou colocar LCD 16x2 e vou buscar 16, coloquei 26, buscar os meus componentes. Vou clicar em todos para que ele me dê todas as opções. Primeiro eu vou pegar uma placa de Arduino. Vou posicionar. Vou pegar uma placa de ensaio. E vou pegar o meu display. Posicionado. Vou pegar também um resistor para a gente trabalhar com os LEDs de fundo. Peguei os meus componentes, aqui eu vou começar alimentando a minha placa de ensaio. 5 volts, a minha placa do Arduino. Vou ligar no meu positivo da minha placa de ensaio. Esses pontinhos você pode mexer para organizar o circuito, para não ficar muito embaralhado os fios. O meu GND eu vou conectar aqui no negativo da minha placa de ensaio. Vou padronizar as cores dos fios para melhor compreensão. E vou iniciando com a montagem do circuito no meu display. A primeira porta, aqui se vocês passarem o mouse aqui, vocês vão observando que ele vai informando o que cada porta dessa significa mais ou menos. Essa primeira porta, aqui já está dizendo solo é o meu GND. Vou fazer minha conexão aqui no GND, já vou mudando as cores para a gente não se atrapalhar. Aqui está na porta da potência. A potência vai ser o meu 5 volts, o meu VCC, popularmente conhecido. Vou aumentar aqui para ficar melhor a percepção do que está escrito. O meu terceiro pino, porta do meu display, é a porta de contraste. Na aula passada, com o nosso professor Gilberto, ele ensinou a fazer o controle através de um potenciômetro. Hoje, eu vou fazer o controle dessa luminosidade usando apenas o resistor. Então, essa porta de contraste, em vez da gente ligar no potenciômetro, a gente vai ligar no GND. Deixa eu diminuir aqui só um pouquinho para poder possibilitar a troca das cores. GND preto. A nossa terceira porta é a porta RS, que é a seleção do registro. Quarta porta, perdão, é a seleção do registro. Essa porta
é uma porta de controle. Então, essa porta eu vou ligar ao Arduino. Eu vou colocar aqui só para ficar, não embaralhar, mas eu posso ligar diretamente com o Arduino. Eu vou conectar aqui essa porta na minha porta 3 do Arduino. E vou usar as cores laranja nesses fios. Aqui, se você quiser, você pode puxar aqui diretamente e trazer para o Arduino. Eu estou fazendo assim só para ficar melhor a visualização, mas eu posso puxar daqui diretamente e ir conectando nas portas do Arduino. Isso é só a critério de nitidez da visualização. A nossa quinta porta, nós vamos conectar na porta GND também. O esquema é muito parecido com o esquema que o Gilberto ensinou na aula passada. A única diferença é que, em vez desse pino do contraste ser conectado no potenciômetro, a gente vai conectar ele diretamente no GND. A sexta porta, que também é porta de controle, vou conectar no Arduino. Vou colocar aqui e vou puxar aqui na minha porta 4. Essas portas, é obrigado usar só essas portas que você está usando, Adriana? Não, não é obrigado. Você pode utilizar qualquer porta aqui disponível dos nossos pinos digitais. Só uma ressalva é evitar utilizar a porta TX e RX, porque essa porta é utilizada para comunicação do Arduino com o computador. Então, aqui no circuito, na simulação, não vai acontecer nada, provavelmente não aconteça nada. Mas, quando for fazer na placa física, isso pode atrapalhar nessa comunicação e vai dar erro no código, vai dar erro no programa. Então, evitar usar. A gente tem da porta 2 até a porta 13, é possível usar qualquer uma porta. Então, a porta TX e RX, evitar utilizar. Vou mudar aqui a cor para ficar nítido. Essa sexta porta, que é a porta, tá aparecendo aqui, porta DB 0. Da porta DB 0 a porta DB3, essas portas não precisam fazer a conexão do Arduino. A gente vai começar a fazer a conexão do Arduino a partir da porta DB4. Na placa do Arduino, a nomenclatura ela não vai estar DB. Ela vai estar, provavelmente ela esteja B4 ou D4. Esse DB significa essas portas DB, ela é as portas de dados. Então, vou conectar aqui a minha DB4 com a minha porta 5 do Arduino. Vou modificar aqui, colocar verde. A D5. Vou colocar na porta 6. Lembrando que essa conexão pode ser feita diretamente para o Arduino. Eu só estou fazendo isso para melhorar a visualização e ficar melhor a compreensão. Vou diminuir aqui. A porta DB6, também conectada ao Arduino. Vou conectar aqui na porta 7. Deixa eu modificando as cores para que não atrapalhe.
modificar essa outra porta, para ficar nítido, não confundir as portas que estão sendo ligadas. E aqui a nossa última porta de dados, que é a DB7, vou conectar também a uma porta do Arduino. Vou mudar a cor, vou colocar marrom. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar perceptível como é que tá fazendo a conexão. E aqui nós temos as últimas duas portas, que são as portas dos LEDs de fundo, anodo e a catodo. Anodo a gente vai ligar na porta VCC, né, na entrada VCC, que é dos 5 volts, e lembrar que eu preciso conectar um resistor, porque se eu não conectar um resistor aqui, o meu display vai estourar, vai pipocar, digamos assim. Eu vou colocar o resistor, um resistor de 220 ohms, para fazer esse controle. 5 volts. Eu vou conectar aqui diretamente para não precisar estar puxando o jumper. E o catodo no negativo. Pronto. Feitas as conexões com as portas do Arduino, eu vou partir para programação. Se vocês compararem esse circuito com o circuito que foi ensinado na aula passada, ele é muito parecido. A única diferença é exatamente a porta do contraste, que não está sendo utilizada no potenciômetro, está sendo utilizada diretamente aqui no GND. Vamos lá para o nosso código. Vamos usar o texto. E vamos lá, aqui isso é padrão, toda vez que você inicia um bloco de código aqui do Arduino, ele vai aparecer, esse é o padrão de teste que a gente tem no Arduino. E eu vou fazer a programação que eu preciso. Eu vou apagar isso daqui só para não confundir. Isso daqui depois eu apago. Vamos lá. Como eu estou trabalhando com display, lembra que eu falei que alguns componentes, eles possuem uma biblioteca específica para que facilite a utilização. Então, eu vou utilizar uma biblioteca, que é a biblioteca Liquid Crystal, que é a biblioteca do LCD. Vou vir aqui o hashtag include, eu estou incluindo a biblioteca Liquid Crystal.h. Pronto. Já declarei aqui, já chamei a minha biblioteca, digamos assim. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto para trabalhar dentro dessa biblioteca. Então, eu vou colocar aqui a minha biblioteca Liquid Crystal, o meu objeto LCD, e vou dizer onde é que ele está conectado, onde está conectado esse LCD, quais são os pinos que estão conectados. Aqui a gente precisa prestar atenção na ordem que vai descrever os pinos que eles estão conectados. Ele precisa ser descrito na ordem que ele está conectado. Então, aqui, essa é a minha primeira conexão com a placa do Arduino. A minha porta,
o meu pino, que está aqui, o RS de registro, ele está conectado em que porta? Na porta 3. Então, o primeiro pino que eu vou declarar aqui é o pino 3. Eu estou utilizando o pino 3. O meu segundo pino que está conectado aqui no Arduino é esse, que está com a linha amarela, e está conectado na minha porta 4. Então, se vocês observarem, eu conectei aqui numa ordem crescente. Eu tenho o pino 4, depois do pino 4 eu tenho o pino 5, que está conectado aqui, ó, na linha verde, que é o próximo. Tenho o pino 6, que está conectado na linha rosa, seguindo a ordem. Tenho o pino 7, está conectado aqui. E o pino 8, que está conectado. Essa ordem aqui que vocês vão declarar vai ser de acordo com os pinos que vocês conectarem. Lembrando, a nossa conexão vai aqui assim, ó. Então, vocês têm que declarar a ordem que os pinos estão conectados exatamente, para que não haja problema na leitura, na identificação, certo? Depois de configurar, eu vou fazer o quê? Eu vou configurar o meu display, o meu LCD aqui. Lembra que eu usei no meu serial motor, eu usei o serial Begin? Aqui, em vez de usar um serial Begin, eu vou usar o meu LCD.Begin. E vou informar qual é o tipo de LCD que eu estou trabalhando. O meu LCD é 16x2. É um LCD de 16 colunas e 2 linhas. Configurei qual é o tipo de LCD que eu estou utilizando. Agora, eu vou fazer... vou declarar as instruções que eu quero que o meu código realize. Eu vou querer escrever aqui, vou escrever um texto, vou escrever oficina de robótica com Arduino no meu display. Então, o que é que eu faço? Primeiro, eu preciso setar o cursor. O que é setar o cursor? É colocar esse cursor aqui, ó, que fica piscando, na posição que eu quero que o texto inicie. Eu vou colocar o meu cursor na coluna 0 e na linha 0. Certo? É isso que eu quero que o meu cursor apareça. Digamos, ele vai aparecer mais ou menos aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou setar o meu cursor. Vou aqui. Cadê? LCD, o meu objeto, ponto 7, cursor. Eu estou setando o cursor, estou colocando o cursor na qual posição? Na posição que eu disse que eu queria, na coluna 0, na linha 0. E o que é que eu quero? Depois que eu seto o meu cursor, eu quero que o meu display print para mim, mostre para mim na tela alguma coisa. Eu vou colocar um texto. Então, eu vou colocar o LCD, né, o meu objeto que eu chamei, ponto, print, que ele vai escrever, né? Lembra que a gente usou esse print lá com o monitor serial. E aqui eu vou dizer o texto que eu quero que seja escrito na tela. Fazer uma ressalva aqui, que quando a gente usou o monitor serial, a gente estava trabalhando com variáveis. Então, a gente colocava simplesmente o nome da variável. Aqui, a gente não está trabalhando com variáveis. Aqui, a gente está trabalhando com string. E o que é string? String é uma cadeia de caractere. String é uma palavra. Então, quando a gente está trabalhando com palavras, com strings, caractere, a gente precisa usar aspas. Aspas dupla, especificamente quando a gente trabalha com string, com uma cadeia de caractere, com palavras. Então, eu vou abrir as minhas aspas, vou digitar o nome que eu quero que ele apareça e vou fechar minhas aspas. Aqui eu já coloquei as duas aspas para que eu não esqueça, porque se eu colocar
o texto com aspas e esquecer de fechar, ele não vai reconhecer, vai dar um erro. Então, eu vou colocar aqui, oficina, 2 pontos, robótica. Então, isso daqui vai aparecer na minha primeira coluna, a partir da minha primeira coluna, na minha primeira linha. Então, ele vai ocupar aqui, ó, cada caractere desse vai ocupar uma coluna do meu display. Quando eu ligar, fizer a simulação, vocês vão compreender melhor. E na minha linha de baixo, eu quero colocar outro texto. Eu vou colocar oficina de robótica, e a nossa oficina de robótica está sendo com Arduino. Então, eu vou colocar com Arduino. Na linha de cima, eu vou colocar oficina de robótica, aqui na linha de baixo, eu vou colocar com Arduino. Então, eu preciso setar o meu cursor para a linha de baixo. Então, eu vou chamar o meu objeto LCD, é o objeto que está trabalhando dentro da minha biblioteca. Set cursor. Estou dizendo qual é a posição que eu quero que o meu cursor apareça. Nessa primeira, na primeira linha, eu pedi para ele aparecer na posição da coluna 0, que significa que é a primeira coluna. Aqui eu quero que ele apareça na posição da coluna 2. Se a gente for contar, vai ser 0, 1 e 2. Ele vai aparecer na terceira coluna aqui. E eu não vou mais utilizar a minha linha 1, eu vou usar a minha linha 2. Então, eu vou colocar a minha linha 1. Ah, Adriana, você disse que está usando a linha 2 e você colocou a linha 1. Lembra que o nosso display, ele é uma matriz. Então, ele é uma matriz, ele começa com 0. Então, se eu tenho 16 colunas, eu vou do 0 ao 15. Se eu tenho 2 linhas, eu vou do 0 ao 1, certo? Já setei o meu cursor aqui, já disse qual é a posição que eu quero que ele apareça. Eu vou dizer qual é o texto que eu quero que ele imprima na minha tela. Então, eu chamo o meu objeto LCD, para trabalhar dentro da biblioteca. Print, para ele printar, aparecer na tela. E abro aspas, porque eu vou trabalhar com uma cadeia de caracteres, né? Com uma string. E vou colocar aqui, oficina de robótica, vai aparecer na primeira linha. Na segunda linha, eu vou colocar com Arduino, que é com que a gente está trabalhando. Finalizei o meu código, vou simular para testar se está acontecendo algum erro. Aqui diz que apareceu um erro. Qual foi o meu erro? Aqui ele está dizendo que o meu erro foi no Liquid Crystal, que não aparece nada no meu diretório. Eu vou observar aqui, eu escrevi cristal com I. O cristal é com Y aqui, essa biblioteca. A gente tem que atentar ao nome exato da biblioteca ou do código, da função que for utilizar. Modifiquei e vou fazer novamente a simulação para observar se o erro foi corrigido. Não apareceu nenhum erro. E apareceu aqui o meu código, o que eu pedi para ser escrito. Vou posicionar aqui para que a gente observe. Então, ele apareceu aqui, ó, na primeira linha, né? Oficina robótica. E na segunda linha com Arduino. Então, vocês podem observar que apesar de eu não estar usando o potenciômetro aqui, eu consegui equilibrar o contraste da tela e está visivelmente, as letras estão visíveis, está dando para enxergar. Então, eu vou fazer aqui só uma alteraçãozinha no código, eu vou colocar um delay para que ele fique aparecendo, dando uma pausa de 1 segundo,
ir apagando. Então, eu vou botar aqui um delay. Vou colocar 1 segundo. E vou botar aqui LCD.clear. É importante também, eu vou fazer uma ressalva aqui, que quando a gente fizer essa configuração, é interessante a gente fazer esse LCD Clear. O que é que esse LCD Clear faz? Ele vai limpar o que está na tela. Esses displays, eles têm uma memória, então fica armazenado nele algumas informações. Então, quando você faz a configuração, você fazendo essa limpeza, faz com que quando o seu código for rodar, se tiver uma outra informação, não atrapalhe. Então, eu vou configurar aqui de colocar esse LCD.clear aqui também para fazer essa limpeza do display. E vou iniciar minha simulação, ver se está tudo certo. Percebe que quando dá 1 segundo, ele pisca, ele apaga e aparece novamente. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês sobre o display era isso. É uma opção de utilizar ele sem o potenciômetro. E eu espero que vocês tenham compreendido. Já sabe, qualquer coisa, chama no grupo ou particular mesmo. E eu esclareço qualquer dúvida. E no próximo vídeo, eu vou montar um circuito com todos esses componentes que a gente viu nesses vídeos, para que vocês possam observar a funcionalidade deles trabalhando juntos, certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.